Quando Five Nights at Freddy's Security Breach foi lançado, a expectativa da gente estava muito alta. A ideia de um jogo de mundo aberto dentro de uma franquia conhecida pelo terror psicológico deixou todo mundo animado, mas o que era para ser um grande sucesso acabou decepcionando muita gente. O jogo foi lançado cheio de problemas, com um desempenho muito ruim e uma quantidade enorme de bugs, que estragaram a experiência e deixaram o jogo bem mais frustrante de jogar. Mas a pior coisa desse jogo é a história. Nesse vídeo vamos falar sobre os principais problemas de Security Breach, desde o lançamento cheio de falhas até as escolhas na história que fizeram o jogo se afastar do estilo que tornou Five Nights at Freddy's tão famoso. Fica até o final do vídeo para entender como que esses erros prejudicaram o jogo e o que isso pode significar pro futuro da série. Quando o FNAF Security Breach foi lançado, a expectativa, mano, tava muito alta de verdade, todo mundo no YouTube só falava disso. Só que toda essa empolgação, né, logo depois se transformou em frustração. A otimização do jogo era péssima, mesmo em PC da NASA, mano. Sei lá, com uma RTX 3090, né, que era a melhor na época, ficava caindo o FPS toda hora e travava, crashava o jogo, nossa, era horrível. E a Steelwood até lançou atualizações depois, né, pra corrigir alguns desses problemas, mas a má impressão já tinha ficado. O lançamento foi horrível, e muitos jogadores ficaram decepcionados, espalhando críticas negativas rapidamente. Mesmo com as melhorias ao longo do tempo, muita gente ainda acha que o jogo foi lançado antes da hora. Talvez se o lançamento tivesse sido adiado, né, pra corrigir esses erros, a história poderia ter sido bem diferente. Eu lembro, mano, que o jogo foi lançado, acho que foi a R$225. E assim, não tinha reajuste de preço, então o preço oficial dele era pra ser 75. E todo mundo aqui no Brasil que comprou no primeiro dia se ferrou demais, porque pagou caro e o jogo ainda é muito ruim. Além dos problemas técnicos, outra coisa que decepcionou os fãs foi o conteúdo do jogo. Os trailers e teasers criaram muita expectativa, especialmente sobre a Vene. Nos vídeos promocionais, ela parecia ser a grande antagonista, mas no jogo final quase não apareceu. Se juntar todas as cenas da Vene e da Vanessa juntas, mano, elas somam uns 15 minutos assim, no máximo, sendo que o jogo tem mais ou menos 4 horas pra você terminar. Isso fez muita gente se perguntar, cadê a Vene, mano? Cadê essa coelha aí? Ela era o rosto das propagandas, né, do jogo, mas no lançamento final ela nem aparece direito. Outro problema foi que o jogo acabou ficando maior do que o planejado. Em uma entrevista com o Dalco, o Scott Calton disse que a pandemia de 2020 atrapalhou muito o desenvolvimento do jogo. A Steelwood, então, acabou adicionando coisas que não estavam no plano original. O exemplo é o Scrap Trap, que deveria ser uma presença, né, assim, tipo o Shadow Fred, mas ele acabou aparecendo só em um dos finais, mano, perdendo o impacto que poderia ser. Isso mostra como que o jogo acabou perdendo o rumo durante o desenvolvimento. Eu lembro que na entrevista também ele falou que realmente era pro William Afton, né, o Scrap Trap, ser uma entidade que fica, tipo, te observando o tempo inteiro. E o resultado disso foi um jogo que parecia não saber se queria ser uma experiência de terror ou um jogo de mundo aberto mais leve. E eu acho que acabou sendo mais leve mesmo. Essa mistura de ideias fez com que o Security Breach se tornasse confuso e mal executado. O maior problema de Security Breach está na sua história. Ao longo dos anos, Five Nights at Freddy's sempre contou histórias intrigantes e cheias de mistérios, que deixavam os fãs ansiosos por mais. Cada jogo era uma peça de um grande quebra-cabeça, mano. Mas Security Breach se afastou desse estilo. A história, que parecia promissora no começo, acabou deixando mais perguntas do que respostas. Parte desse problema aconteceu por causa da pandemia, e o Scott Calton não conseguiu acompanhar o desenvolvimento de perto. Então a Steelwood teve que fazer muita coisa sozinha. O resultado foi uma história cheia de falhas e personagens mal desenvolvidos. Personagens como Gregory, Glen Rock Freddy e Vene não receberam a atenção que mereciam, no sentido de explicar a sua história, né? E algumas decisões da história parecem ter sido feitas às pressas. Isso deixou o jogo com uma sensação de estar incompleto. Para tentar corrigir essas falhas, foi criada uma série de livros chamada Tales from the Pizza Plate. Esses livros foram feitos para explicar melhor os eventos e personagens de Security Breach, o que mostra como que o jogo não conseguiu explicar a sua própria história direito. Mano, isso é muito louco, cara. Como que o Scott deixou isso acontecer? Além disso, o tom da narrativa mudou bastante. Nos jogos anteriores de FNAF, sempre tinha um suspense psicológico, né? O jogador em constante tensão, por não saber o que ia acontecer. Mas em Security Breach, esse suspense foi deixado de lado, com o jogo focando mais em exploração do que terror. Isso dividiu muita gente, com alguns gostando, né, da mudança, e outros sentindo que o jogo perdeu a essência de FNAF, que é o que eu acho que foi o que mais aconteceu, né? Outra crítica do jogo é que ele parece estar desconectado da história dos outros jogos. Gente, eu quero agradecer a todos vocês por se inscreverem no canal, por dar essa força pra gente, porque agora a gente acabou de monetizar o canal. A gente vai começar a ganhar dinheiro com ele, então assim, é a realização de um sonho. Muito obrigado de verdade. A gente acabou de ativar o botão de seja membro, então se você quiser, né, puder
ter condição financeira e gostar do canal, você já pode virar membro se você quiser. Security Breach traz novos personagens e conceitos que não se encaixam bem, né, na linha do tempo já estabelecida. A falta de clareza sobre o que é ou não parte oficial da história da série confundiu ainda mais os jogadores, especialmente aqueles que acompanham a franquia desde o início. Por exemplo, Glenrock Freddy, que é um aliado do Gregory, é bem diferente de todos os animatronics de todos os jogos, mano. Mesmo ele sendo uma mudança interessante, né, não ficou bem explicado como ele se encaixa na história geral dos jogos. E a ausência das explicações sobre o papel da Vayne também deixou um vazio, né, na história. Assim, mano, ninguém sabe o porquê o Glenrock Freddy ajuda, mano. Por exemplo, se o Glenrock Freddy fosse hackeado pela Vayne e, sei lá, o Monty não fosse, será que o Monty ia ajudar também? Assim, tem esse furo, mano, que eu sempre fico pensando. Esses problemas fazem Security Breach ser um dos jogos mais polêmicos de Five Nights at Freddy's. Mesmo ele tendo trazido, né, inovações como mundo aberto e jogabilidade dinâmica, né, poder andar pros lugares e tal, o jogo não conseguiu capturar a essência dos outros jogos, tanto na história quanto no clima de suspense, né? Se a Shiwu quiser continuar expandindo o universo de FNAF, é muito importante ela aprender com os erros de Security Breach e garantir que os próximos jogos sejam mais bem estruturados e focados. E assim, mano, é só Security Breach que eu, na minha opinião, acho muito ruim, porque a DLC é muito boa. Depois da pandemia, né, o Scott Calton conseguiu ficar mais perto, né, da Shiwu, e a DLC saiu muito melhor, assim, com o Scott Calton em cima da Shiwu, né, cobrando, falando o que é pra fazer, eles conseguem fazer um trabalho bom. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo e tchau!